O princípio universal de cura. É um fato que sabemos que todas as diversas escolas de cura obtêm resultados realmente maravilhosos. A conclusão óbvia que se chega é que deve haver algum princípio básico comum a todas, a saber, a mente subconsciente, e um só processo de cura, a fé. E chegado o momento de, mais uma vez, recordar as seguintes verdades fundamentais. Em primeiro lugar, você possui funções mentais que foram distinguidas, designando-se uma como mente consciente e outra como mente subconsciente. Em segundo lugar, o seu subconsciente permanentemente suscetível ao poder da sugestão. Além disso, seu subconsciente possui controle completo das funções, condições e sensações de seu corpo. Atrevo-me a acreditar que todos os que estão aqui sabem que sintomas de quase todas as doenças podem ser induzidos em pessoas sob estado hipnótico, por sugestão. Por exemplo, uma pessoa em estado hipnótico pode ficar com febre, rosto corado ou calafrios, de acordo com a natureza da sugestão que lhe for dada. Como experiência, você pode sugerir a uma pessoa que está paralítica e não pode andar, e assim acontecerá. Outra experiência: leve um copo de água fria ao nariz de uma pessoa em estado hipnótico e diga-lhe: isto está cheio de pimenta. Cheire. E a pessoa vai espirrar. Qual será a causa do espirro, a água ou a sugestão? Se uma pessoa disser que é alérgica a alguma flor, você pode colocar uma flor artificial dentro de um copo vazio junto a seu nariz, quando estiver em estado hipnótico, e dizer-lhe que é a flor a que a pessoa é alérgica. Ela terá os sintomas alérgicos usuais. Isto indica que a causa da doença está em sua mente. A cura da doença pode também realizar-se mentalmente. E verdade que curas admiráveis se realizaram através da osteopatia, da medicina quiroprática e da naturopatia, bem como das várias entidades religiosas espalhadas pelo mundo, mas é evidente que todas essas curas foram alcançadas através da mente subconsciente, o único poder curador que existe. Observe como ela consegue curar um corte em seu rosto feito durante a barba. Sabe exatamente como fazê-lo. O médico trata a ferida e diz: a natureza vai curá-la. Por natureza, ele está se referindo à lei natural, à lei do subconsciente, da autopreservação, que é a função do subconsciente. O instinto de autopreservação é a primeira lei da natureza. O seu instinto mais forte é a mais poderosa das autossugestões. Seria cansativo e sem proveito discutir em profundidade as numerosas teorias propostas por diversas seitas religiosas e grupos de terapia pela oração. Há muitos que defendem a tese de que sua teoria, como produz resultados, é consequentemente a correta. Isto, como foi explicado aqui, não pode ser verdade. Você agora já sabe que todos os tipos de cura são possíveis. Franz Anton Mesmer, um médico austríaco que exercia sua profissão em Paris, descobriu que com a aplicação de ímãs ao corpo doente podia conseguir curas milagrosas. Também alcançou curas com diversos outros pedaços de vidro e metal. Suspendeu essa forma de tratamento e afirmou que suas curas se deviam ao magnetismo animal, criando a teoria de que essa substância era projetada do curandeiro para o paciente. O seu método de tratamento das doenças passou a ser por hipnotismo, que passou por isso a ser chamado de mesmerismo. Outros médicos disseram que suas curas se deviam à sugestão e nada mais. Todos esses grupos: psiquiatras, psicólogos, osteopatas, quiropráticos, médicos e todas as igrejas, utilizamos o singular poder universal que existe no subconsciente. Cada um pode sustentar que as curas se devem à sua teoria. Mas o processo de todas as curas é uma atitude mental positiva e definida, uma atitude interior, uma maneira de pensar que, em suma, se chama fé. A cura se deve a uma esperança confiante que atua como uma poderosa sugestão sobre o subconsciente, libertando o seu poder de curar. Duas pessoas não se curam por poderes diferentes. É verdade que cada uma pode possuir seu próprio método ou teoria, mas há um único processo de cura, que é a fé. Há um único poder de cura: o subconsciente. Escolha a teoria e método que preferir. E pode ficar descansado que, se tiver fé, alcançará os resultados que desejar. Philippe Paracelsus, famoso alquimista e médico suíço que viveu de 1493 a 1541, obteve grandes curas em seus dias. Foi dos primeiros a afirmar o que é hoje um fato científico óbvio, ao dizer
quer o objeto de sua fé seja verdadeiro ou falso, os efeitos obtidos serão os mesmos. Assim, se eu tiver fé na estátua de São Pedro como deveria ter no próprio São Pedro em pessoa, obterei os mesmos resultados que teria obtido de São Pedro. Mas isto é superstição. A fé, contudo, produz milagres, e quer seja falsa ou verdadeira, produzirá sempre as mesmas maravilhas. As ideias de Paracelsus também foram acolhidas no século XVI por Pietro Pomponazzi, filósofo italiano contemporâneo de Paracelsus, que disse: podemos facilmente conceber os efeitos maravilhosos que a fé e a imaginação podem produzir, especialmente quando ambas as qualidades são intercambiadas entre os pacientes e a pessoa que os influencia. As curas atribuídas à influência de certas relíquias são o efeito da imaginação e da fé. Charlatães e filósofos sabem muito bem que, se os ossos de um esqueleto qualquer forem colocados no lugar dos ossos de um santo, o doente não deixará de experimentar efeitos benéficos, se ele acreditar que são as relíquias verdadeiras. Portanto, se você acreditar nos ossos de um santo para curá-lo ou se acreditar no poder terapêutico de certas águas, obterá resultados graças à poderosa sugestão feita ao seu subconsciente. E este último que efetua a cura. Hipólito Bernin, professor de medicina em Nancy, na França, entre 1910 e 1919, foi quem expôs o fato de que a sugestão do médico ao paciente se exercia através do subconsciente. Bernin, na página 197 de seu livro Terapêutica Sugestiva, conta a história de um homem com paralisia da língua que resistira a todas as formas de tratamento. O seu médico disse-lhe que possuía um novo instrumento, com o qual prometia curá-lo. Depois, introduziu um termômetro de bolso em sua boca. O paciente imaginou que era um instrumento que ia salvá-lo. Instantes depois, gritava cheio de alegria que podia novamente mover a língua à vontade. Entre os nossos casos, continua Bernin, encontram-se fatos da mesma natureza. Certo dia, uma jovem veio ao meu consultório. Sofria de perda total da voz havia cerca de 4 semanas depois de assegurar-me do diagnóstico. Disse a meus alunos que a perda da voz às vezes cedia instantaneamente à eletricidade, que podia atuar simplesmente por sua influência sugestiva. Mandei apanhar toda a aparelhagem de indução. Apliquei depois minha mão na laringe da jovem, movi-a um pouco e disse: agora você pode falar em voz alta. No mesmo instante ela pronunciara, depois B, depois Maria. Ela continuou a falar com clareza. A perda da voz acabará. Bernin mostrou o poder da fé e a esperança da parte do paciente atuando como uma poderosa sugestão ao seu subconsciente. Bernin afirma que produziu uma bolha na nuca de um paciente colocando nela um selo e sugerindo que se tratava de um emplastro. Isto tem sido confirmado pelas observações e experiências de inúmeros médicos em várias partes do mundo, de maneira a não deixar dúvidas que mudanças estruturais são um resultado possível da sugestão verbal aos pacientes. Na página 153 do livro de Hudson, A Lei dos Fenômenos Psíquicos, pode-se ler: hemorragia e estigmas sangrentos podem ser induzidos em certos pacientes por meio da sugestão. O Dr. M. Bohr pôs um paciente em estado sonambúlico e fez-lhe a seguinte sugestão: hoje à tarde, às 4 horas, depois da hipnose, você virá ao meu consultório, sentar-se na poltrona, cruzará os braços e seu nariz começará a sangrar. Na hora marcada, o jovem fez exatamente o que lhe fora determinado. Várias gotas de sangue saíram de sua narina esquerda. Em outra ocasião, o mesmo pesquisador traçou o nome do paciente em seus 2 antebraços com a ponta cega de um instrumento. Depois, como o paciente em estado sonambúlico, disse-lhe: esta tarde, às 4 horas, você vai dormir e seus braços começaram a sangrar ao longo das linhas que tracei, aparecendo seu nome escrito no braço em letras de sangue. Às 4 horas, ele ficou sob observação e verificou-se que realmente caiu no sono. No braço esquerdo as letras apareceram em destaque e em vários pontos surgiram gotas de sangue. As letras ainda eram visíveis 3 meses depois, embora estivessem gradativamente desaparecendo. Esses fatos demonstraram de uma vez a correção das 2 proposições fundamentais antes enunciadas, isto é, a permanente suscetibilidade do subconsciente ao poder da sugestão e o controle perfeito que ele exerce sobre todas as funções, sensações e condições do corpo.
Todos os fenômenos citados dramatizam em cores vivas condições anormais induzidas pela sugestão e são a prova conclusiva de que, como um homem pensa em seu coração, mente subconsciente, assim é. Então não esqueça: 1. Lembre-se constantemente de que o poder de curá-lo está em seu próprio subconsciente. 2. Saiba que a fé, como uma semente plantada no solo, cresce de acordo com sua espécie. Plante a ideia, semente, em sua mente, regue e fertilize-a com a esperança e ela florescerá. 3. A ideia que você tem para um livro, uma nova invenção ou uma peça, é real em sua mente. Esta é a razão pela qual você pode acreditar que já a possui. Acredite na realidade de sua ideia, projeto ou invenção e, na medida em que o fizer, tudo se tornará manifesto. Devem-se à imaginação e à fé cega atuante sobre o subconsciente libertando o seu poder de curar. 6. Toda doença se origina na mente. Nada surge no corpo a menos que haja um padrão mental correspondente. 7. Os sintomas de qualquer doença podem ser induzidos em você por sugestão. Isso demonstra o poder do seu pensamento. 8. Há um único processo de cura, que é a fé. Há um único poder curador, que é o seu subconsciente. 9. Quer seja falso ou verdadeiro o objeto da sua fé, você obterá resultados. O seu subconsciente responde ao pensamento existente em sua mente. Considere a fé como um pensamento em sua mente e isso será suficiente. Gratidão a todos por estarem aqui.